Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para fazer uma comparação de Bíblias, né? De textos, de versões das Escrituras. Eu estava olhando meu canal, eu dei uma desanimada de canal, até por causa de haters, né? Às vezes eu não tenho muita paciência com haters. Então, geralmente tudo o povo critica. E como eu vi lá alguns vídeos antigos, 5 anos atrás, a gente fez uma comparação de versão, na época usando o MS Word, um aplicativo de celular, e foi a comparação mais assistida, foi entre a CF e a King James 1611 da BV Books. E nós estamos aqui usando um software bíblico para fazermos essa comparação e vamos ver se alguma coisa mudou nesse tempo, né? Eu não uso nenhuma das duas versões como padrão. Já tentei usar todas as duas e todas as duas eu não fluiu para mim. Então, uma pessoa que ela está acostumada a usar a versão clássica, né, da Almeida Corrigida, Fiel, ou da King James, que são versões clássicas, numa linguagem, para mim, muito dura, né? A construção da frase não soa bem, então você às vezes vai precisar ler e reler, quase que lendo, por exemplo, um Machado de Assis da vida. Então eu já gosto das traduções dinâmicas. Por exemplo, a minha versão padrão hoje que eu uso nas minhas pregações é a Nova Almeida atualizada. Então você tem a sua opinião, né, sobre a Nova Almeida. Talvez seja uma versão terrível para você, mas para mim é boa. E como ela tem interlinear reverso no software bíblico, então a gente acaba usando mais ela com mais frequência, certo? Com mais frequência. Então nós temos aqui, a gente vai usar textos aqui aleatórios, sem se preocupar muito com textos polêmicos. E a gente está aqui no Pentateuco e a gente está no livro de Êxodo, capítulo 2. Então nessa coluna aqui nós temos a ACF e nessa aqui nós temos a King James 1611. Eu costumo levar em conta, né, somente quando eu faço essas comparações, quando tem textos que às vezes vão dar uma porcentagem aqui acima dos 50%. Acima dos 40% também já dá para você dar uma olhada, mas abaixo disso é só uma questão mesmo de sinônimo ou então de ordem de palavras, que não muda muito e não vai interferir na interpretação do texto. Na verdade, eu acho que não tem nenhuma versão bíblica aqui em português que vai atrapalhar na interpretação do texto. Uma que eu verifiquei por alto uma vez, não uso ela também, a NVI, parece que ela leva, às vezes, você estuda o texto em uma versão Almeida e você vai para uma NVI, você já vai ter um outro entendimento. É uma coisa para a gente analisar depois. Então nós vemos bem aqui, vamos ver esse aqui com 41% de diferença, certo? O versículo 5: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E aí na King James vai estar assim: e a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. Então ele tira, né, por exemplo, lavar-se, que dificulta na leitura.
Então você vai ver: e a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e servas caminhavam ao lado do rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. Então, em vez de donzelas, que é uma linguagem mais antiga ainda, né? Donzelas. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. Então você vê aí que a King James 1611 ela soa melhor numa leitura comum. Talvez você diga assim: o problema está em você que está lendo. Pode até ser, mas para mim ela soa melhor a King James 1611 nesse texto. Agora a gente vai para um livro histórico. Vamos aqui para 1 Reis 19. Né? 1 Reis 19. Outro que também de traduções, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma comparação de tradução, não quer dizer que eu sou especialista em tradução. O verdadeiro especialista em tradução, ele sabe traduzir. Esse é o fato. Ou seja, ele vai ler direto, em vez de ele estar comparando aqui duas versões em português, ele ia colocar aqui, por exemplo, uma BHS, certo? Uma Bíblia Hebraica Stuttgartense. E aí ele leria, né, no original hebraico, e diria: ó, aqui eu acho que o tradutor não foi muito feliz na tradução dele, consideraria traduzir desta maneira. Então esse seria o diálogo de um especialista. Eu sou apenas um estudante comum de teologia da Bíblia Sagrada, um simples pregador do interior do Maranhão, e não tenho grandes pretensões. Eu só quero, de alguma forma, como eu vi que alguns irmãos gostaram, ajudar os irmãos aí a se decidirem, porque às vezes a pessoa ela tem uma CF e ela fica naquela dúvida: será que eu compro uma King James? Ou então ela tem uma King James e ela se pergunta: mas será que eu compro uma CF? Será que é necessário? E eu digo para você que não é necessário, a não ser que você queira mesmo, mas não é necessário, porque a diferença entre ambas, entre elas, é muito pouca, muito pouco. Você vai ver texto aí com diferença mínima, certo? Então vamos ver aqui, 1 Reis 19, vamos ver se a gente encontra aqui outro texto com mais de 40%, com mais de 40%, bora ver, tá aqui, com 43% de diferença, versículo 13 de 1 Reis 19. A CF diz: e sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Vamos ver agora na King James 1611. E assim foi, quando Elias ouviu isto, ele envolveu a face com o seu manto e saiu e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? Então você vê mais uma vez a King James 1611, ela soando também melhor nesse texto aqui, certo? Mas eu já vi alguns textos da King James 1611 que ela tem umas palavras bem difíceis, bem difíceis. Agora, para um poético nada melhor do que um salmo. Deixa eu falar o salmo primeiro, e a gente vai ver aqui. Olha, tem um de 61%.
61% aí já você tem que dar uma parada e ver essa diferença aí. Olha só, versículo 3 do Salmo 1: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Beleza. King James 1611. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Então, para mim, idêntico, certo? Idêntico. Muda ribeiros para rios, a King James 1611, né? Ele muda, por exemplo, aqui, produz seu fruto em sua estação, para seu fruto no tempo, né? No seu tempo. A King James foi mais feliz na escolha aqui em sua estação, em vez de no seu tempo, certo? E aí, não cairão, para não murchará. Aí tem uma diferença, né? Porque cair, certo? A folha é uma coisa, murchar é outra, né? Nem todas as vezes que uma folha murcha, ela cai de imediato. Mas eu acho que não tem nada a ver aqui. E tudo aquilo que ele faça, e tudo quanto fizer, aí a CF aqui saiu melhor, né? Tudo quanto ele faça prosperará, tudo quanto fizer prosperará, certo? Sou melhor a CF nesse ponto. Vamos agora para um profético, né? Vamos ver aqui Isaías 40, aleatoriamente. Vamos ver aqui, temos o versículo 4 com 57%, a gente vai ver ele. Isaías 40, versículo 4. Todo vale será exaltado, e todo o monte, e todo oiteiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Beleza. Aqui na King James vai dizer: todo vale será elevado. Eu não expliquei, né? Você nota que o azul é o texto da King James aqui nessa coluna, e o que está riscado é o texto que pertence à ACF na comparação. Então, todo vale será elevado em vez de exaltado, e todo monte e colina será rebaixada. E aí ele usa colina, por exemplo, no lugar de oiteiro, e ele usa rebaixada no lugar de abatido. E o torto será feito reto, e o torto será feito reto. E a CF diz que aquilo que é torcido se endireitará, e os lugares ásperos planos, né? E os lugares ásperos planos, e o que é áspero se aplanará. E aqui mais uma vez a CF soou melhor. Então o interesse aqui é você decidir por si mesmo qual, né, a tradução clássica que você vai gostar. A gente poderia ter incluído aqui a corrigida, poderia, né? Mas vamos deixar somente essas duas aqui. Se o vídeo fluir, né? Se o canal fluir de novo, a gente vai voltar com comparações, com indicações de livros, até mesmo com estudos bíblicos
E eu não vou olhar hate, né? O hate que eu ver vai ficar sem resposta, né, irmão? Porque é perca de tempo. Eu, pelo menos, eu não entro em nenhum canal. Já fiz isso talvez, mas hoje eu não faço isso. Pelo contrário, se eu não puder apoiar, principalmente canal cristão que está preocupado em divulgar as escrituras, eu não, de forma nenhuma, vou ser um hater. E na verdade eu não sou hater em nenhum canal, né? Eu prefiro deixar os irmãos fluírem, fazerem os seus trabalhos e, e pedir também que Deus abençoe os seus trabalhos. Que às vezes eu vejo que seria bom ter mais canais evangélicos, cristãos no mundo, e a gente vê que às vezes a gente fica se auto-sabotando e não é bom não. A minha opinião é essa, né? Não é bom a gente ficar se auto-sabotando. Então a gente viu aqui o profético, vamos ver um profeta menor, já que estamos nessa sequência. Malaquias 3. Malaquias 3 o irmão que fizer aí uma lista, né, se você quiser fazer uma lista de versículos, colocando aí no comentário, a gente vai fazer a sua lista de versículos que você quer que compare. Vamos ver aqui Malaquias 3 e vamos procurar aqui uma porcentagem considerável, uma porcentagem, vamos aqui, 56% de diferença no versículo 9 de Malaquias 3. Então, vamos ver aqui no versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados. Geralmente o que está entre colchetes é um acréscimo de tradução. O tradutor coloca justamente para que as palavras se encaixem e na leitura você consiga entender, né? Porque se ficasse assim, com maldição, amaldiçoados, né, fica complicado. Então, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. A outra questão também, irmãos, é que não existe tradução 100% literal, viu? Não tem como. Não dá para fazer. Pode até fazer, mas você não vai entender nada, certo? Então, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Isso aqui está na ACF. Vamos ver aqui em James. Vós sois amaldiçoados, né? Vós sois amaldiçoados com uma maldição. É a mesma coisa, certo? Pois vós mesmos me roubastes. Vós mesmos me roubastes, porque a mim me roubais toda esta nação. Sim, toda esta nação. Aqui não tem o sim, né? Então, mesma coisa, elas por elas, mesmo tendo uma diferença de 56%, né? Porque o software ele calcula essa diferença aqui proporcional ao texto que é eliminado por um outro texto, certo? Não teve muita coisa assim diferente, a não ser que até agora King James está soando melhor na leitura. Agora vamos para um dos evangelhos, né? João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, que para mim a teologia joanina é muito desprezada no meio evangélico. Eu vejo muita ênfase na teologia de Paulo, né? Muitos livros sobre teologia de Paulo, e a teologia joanina eu acho que é deixada muito de lado. Vamos ver aqui Evangelho de João capítulo 1. Aqui está meio confuso. Vou botar aqui João 2. Olha, nem foi. E software bíblico tá birulips, né? Como tem um meme aí. Vamos ver aqui João 3. Não sei por que tá pulando. Certo? Devido ao Mateus 3.
Porque como essa ACF aqui não é uma versão oficial do Logos, eu criei pro Logos, né, um livro pessoal. Eu tenho ambas impressas, mas ela não é oficial, então não fica muito bem encaixado como a King James, que é uma versão do Logos mesmo, né, que a gente adquiriu. Então vamos encontrar aqui um com mais de 50 ou então mais de 40%. Até agora não, só diferenças poucas, também aqui 54%. Versículo 12 do capítulo 4. Na CF diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para Galiléia. Não tem diferença. Embora haja diferença, mas é aquele tipo de coisa que não tem diferença. Então muitas das vezes a gente só, mesmo com questão, qual é que soa melhor quando você lê? Se é a CF, usa CF. Se é a King James, usa King James. Não vai muito na modinha de muita gente aí não, certo? Vamos ver agora aqui Atos, sei lá, 2, Atos capítulo 2. Vamos ver aqui Atos capítulo 2. Deixa eu ver aqui algum que tem um percentual grande, né, para que mereça uma olhada. E vocês podem ver que mesmo quando tem uma diferença grande, é como se não tivesse. E a gente tem que ter esse bom senso, porque muitas das vezes as pessoas vão analisar uma coisa já com a crítica implantada no coração. Então quando a pessoa ela já vai olhar algo que ela não gosta e ela já colocou que não gosta, é tipo a pessoa que não gosta de uma comida porque não gosta, ela nunca provou. Então ela já tem aquela opinião formada e nada muda e ponto final. A mesma coisa pessoas quando vão analisar qualquer coisa, ela já tem aquele desprezo no coração e ela vai analisar de acordo com o desprezo e não vai ser imparcial. O importante é ser imparcial em qualquer análise, né? Qualquer análise. A gente tem que ter cuidado com isso. A gente não encontrou nenhuma. Vamos ver essa aqui de 43%. No versículo 47, né, do capítulo 2. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui é a CF. Vamos ver para King James. Louvando a Deus e tendo o favor, caindo na graça para tendo o favor. Acho que caindo na graça soa melhor, a CF ganha aqui, né, de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja, e todos os dias para diariamente, elas por elas, como se diz, os que estavam sendo salvos, os que se haviam de salvar. Os que estavam sendo salvos soa melhor. Então, a King James fiel aqui fica também no páreo. Vamos agora para uma carta de Paulo. Vamos ver para Efésios aqui, que vai ser a próxima série de estudos que eu vou ter que fazer aqui na igreja onde eu me congrego. Vamos analisar aqui um pouco. Vamos ver se tem alguma diferença gritante. Vamos ver essa de 44%, que vai ser difícil ter uma de mais de 50%. Então, Efésios 1:10 diz assim o texto na CF: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, essa parte todinha aqui é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. A King James tirou
Não sei se está no outro versículo. Não. Foi cortada da King James. Que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo. Basicamente trocou de lugar, tá? Trocou de lugar. Essa parte aqui, ó, ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo. Ela está aqui nessa parte cortada, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então por isso que a gente tem que ter cautela. A King James tirou um pedaço do versículo, né? O apressadinho vai chegar a ter essa conclusão. E não é assim que funciona. Você tem que olhar bem, olhar, reolhar, olhar de novo, dar uma volta e olhar de novo. Basicamente é isso, né? Tanto as que estão no céu, e ele tirou o plural, nos céus, para no céu, como as que estão na terra, né? Nele. Esse nele, bem aqui, a James aqui nele, bem aqui, ficou esquisito, né? Creio que o nele aqui vai pertencer ao versículo 11. A gente sabe que essa divisão de versículos e capítulos não tem nos originais, então por isso que são questionáveis e a gente não pode também seguir isso cegamente. Antes eu desprezava, por exemplo, uma Bíblia em formato de parágrafo, e hoje eu já prefiro assim, em formato de parágrafo, porque o parágrafo, né, quando você tem uma Bíblia em parágrafo, você vai ler um parágrafo, então você vai ter uma unidade de pensamento do autor. Então aí você vai ter uma análise melhor do que quando você lê versículo por versículo. E versículo por versículo se torna até perigoso, porque se torna uma porta aberta para a heresia, justamente por causa dos apressados, né, que não querem perder tempo lendo as escrituras. E a gente já está aqui com quase 30 minutos. Vamos agora para uma carta geral. Vamos para Hebreus aqui, capítulo 1. Uma carta geral. Vamos apressar aqui as coisas. Vamos ver se eu acho algum aqui, uma percentual grande, difícil ter, né? Até 44%. Pois convinha que aquele, né, 2:10, Hebreus 2:10, Almeida Corrigida Fiel. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, pois convinha a ele, para quem são todas as coisas, por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória, fazer capitão da salvação deles, fazer o capitão da salvação deles perfeito através do sofrimento. Aqui é meio complicado, viu? Príncipe para capitão eu não tinha encontrado esse texto, mas tudo bem, né? Mas príncipe para capitão tem uma diferença grande. E aqui, quando você encontrar isso aqui, você tem que recorrer ao original. Mas eu não sei ler grego e hebraico. Quem tem um software bíblico, isso se resolve batata, facinho, né? Porque o software bíblico, por exemplo, o interlinear, ele não é para um especialista em grego e hebraico. O especialista em grego e hebraico não usa nem interlinear. Ele não usa dicionário de Strong. Ele não usa DITAT, Dicionário Internacional de Teologia. Ele não usa numeração para encontrar uma palavra, porque ele vai procurar a palavra num dicionário normal de grego, de hebraico, né? Ou então no léxico, ou então no dicionário teológico, e ele vai analisar esse texto e vai saber, sem precisar buscar uma numeração. Numeração é para leigo, como eu,
como qualquer um outro que tem interesse de entender o texto. E o software bíblico Logos, por exemplo, ele vai atender essa necessidade, até porque vai ter, por exemplo, um dicionário, ou aliás, um léxico de sentido bíblico, onde em vez de dar simplesmente a tradução da palavra, ele vai dar o sentido dessa palavra de acordo com o contexto que a envolve, certo? Então aqui ficou uma diferença meio gritante. Então, mas a gente fica por aqui, já passamos dos 30 minutos, e eu agradeço e espero que seja um conteúdo relevante para os estudantes de teologia bíblica comuns. E que, se os irmãos gostarem, aí comenta aí, faz a sua lista de versículos com as duas versões que você quer que a gente analise, veja, né, se tem realmente alguma diferença que mereça ser considerada. Abraço a todos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.